Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O voo 742 para Nova York estava prestes a decolar quando a atmosfera a bordo mudou repentinamente. No corredor estreito do avião, uma comissária de bordo, conhecida por sua atitude condescendente, olhava desconfiada para um passageiro. Ele vestia um uniforme policial impecável, mas sua pele escura parecia, aos olhos dela, torná-lo suspeito. Senhor, o senhor não pode ficar sentado aí, ela disparou, ignorando completamente os protestos do policial. Os outros passageiros começaram a murmurar, alguns chocados com a cena, outros nervosos. O policial, acostumado a lidar com situações delicadas, manteve a calma, mas seus olhos revelavam uma expressão de incompreensão misturada com decepção. Ela o obrigou a se mover, desrespeitando sua autoridade e honra, enquanto pensava que poderia corrigir a situação. Mas ela não sabia que um passageiro sentado a algumas fileiras de distância observava toda a cena e filmava discretamente com o celular. Esse simples gesto logo mudaria completamente a situação, revelando a verdade a todos e confrontando a comissária de bordo com um arrependimento que ela jamais poderia ter imaginado. Voar nunca mais seria a mesma coisa para ela. E o que ela pensava ser um pequeno ato de discriminação desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. O avião finalmente decolou. A comissária de bordo, orgulhosa de sua autoridade, caminhou pelo corredor com um sorriso satisfeito, pensando que havia colocado o policial em seu devido lugar, mas ela não sabia que ele não era apenas um passageiro, era o chefe de uma unidade especial, acostumada a frustrar injustiças e fazer cumprir a lei, mesmo no ar. Ao se aproximar para servir as bebidas, seu celular vibrou. Uma mensagem apareceu. Um vídeo acabará de circular na rede de segurança interna da empresa. A cena que ela havia criado, humilhando um funcionário em serviço, viralizou. Todos os seus colegas, assim como a direção da companhia aérea, já tinham visto. O policial, ainda calmo, dirigiu-se a ela em voz suave, porém firme. Você acaba de discriminar um membro das forças da lei em serviço. Seu comportamento é inaceitável. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Os passageiros, agora cientes da situação, começaram a cochichar e a filmar com seus próprios celulares. A humilhação que ela havia infligido estava se voltando contra ela. Ela sentiu o rosto corar, incapaz de dizer uma palavra. Mas o pior ainda estava por vir. Um anúncio ecoou pela cabine de comando. Para sua segurança e a dos passageiros, precisamos da sua cooperação para uma inspeção imediata. O policial havia contatado silenciosamente as autoridades aeroportuárias antes mesmo do pouso. Naquele exato momento, a comissária de bordo compreendeu que teria que responder por seu racismo e arrogância perante a gerência e a lei. A lição foi amarga, mas inevitável. Nas fileiras, os passageiros cochichavam. Quem diria que ela acabaria humilhada em seu próprio jogo? E quando o avião começou a descer, a comissária de bordo percebeu que respeito e justiça não podem ser impostos com um uniforme ou com má fé. O avião acabará de pousar. A atmosfera na cabine estava tensa. A comissária de bordo, geralmente tão confiante, agora caminhava com passos hesitantes, consciente de que todos os olhares estavam sobre ela. Os murmúrios dos passageiros ecoavam seu crescente sentimento de medo e vergonha. O policial negro, ainda calmo e imponente em seu uniforme, levantou-se e dirigiu-se à equipe. Fui vítima de discriminação enquanto estava em serviço. Exijo que tomem medidas imediatas. Nesse instante, um agente de segurança do aeroporto entrou na cabine, seguido por 2 funcionários da companhia aérea. A comissária de bordo tentou se explicar gaguejando. Eu não queria, não foi nada pessoal. Mas suas palavras soaram vazias. O vídeo da discriminação que ele sofreu agora circulava em todas as telas internas, e os passageiros começaram a mostrá-los aos outros. O policial fez um gesto discreto, e um dos passageiros que vinha filmando a cena desde o início, entregou o celular ao gerente da companhia aérea. As imagens eram claras, a comissária de bordo havia humilhado um policial simplesmente por causa da cor de sua pele. O diretor da empresa, furioso, declarou: seu comportamento é inaceitável. Você está suspenso imediatamente e abriremos uma investigação completa. A comissária de bordo sentiu seu mundo desmoronar. O que ela pensava ser simplesmente poder sobre um passageiro, agora se voltava contra ela da maneira mais pública e humilhante possível. Os passageiros a olhavam com uma mistura de reprovação e satisfação. Antes de ser escoltado para fora do avião, o policial se aproximou e disse em tom calmo, porém firme:
Espero que esta experiência tenha lhe ensinado uma coisa: arrogância e racismo não têm lugar aqui nem em lugar nenhum. A anfitriã assentiu com a cabeça sem conseguir responder. Sua arrogância havia sido substituída por um profundo e amargo arrependimento, e ela sabia que seu erro lhe custaria caro, muito mais do que algumas semanas de suspensão. Nas fileiras, os passageiros cochichavam. Ela finalmente recebeu a lição que merecia. E ao sair do avião, sussurros e olhares a seguiram, lembrando-a de que a justiça pode chegar, mesmo nos lugares mais inesperados. Alguns dias depois, a comissária de bordo foi convocada à sede da companhia aérea. O clima no escritório do diretor era gélido. Vídeos da discriminação que ela sofreu circularam por toda a empresa e chegaram a ser compartilhados em redes internas, provocando indignação e consternação. O diretor, em tom grave, começou. Seu comportamento foi filmado e relatado por vários passageiros. Isso constitui uma grave violação de nossas regras e ética. Ela tentou se defender, mas cada palavra parecia vazia e inútil diante das provas irrefutáveis. Até mesmo os passageiros que haviam testemunhado estavam presentes na audiência para apresentar sua versão dos fatos. A vergonha a dominou. Ela sentia cada olhar sobre si como uma acusação silenciosa, porém esmagadora. Então chegou o policial negro que ela havia humilhado, desta vez na função de testemunha oficial da empresa. O que você fez não foi apenas uma ofensa pessoal. Foi um ataque ao nosso profissionalismo e à dignidade humana. Aconselho você a refletir sobre suas ações antes de afirmar servir ao público. Seu tom era calmo, mas a força em suas palavras era implacável. A anfitriã baixou os olhos, incapaz de encarar alguém que ela tentará menosprezar. Ela finalmente entendeu que o racismo e a arrogância não desaparecem com desculpas tímidas. O veredicto foi anunciado: demissão imediata e proibição de trabalhar para qualquer companhia aérea parceira. Ela havia perdido tudo: o emprego, a reputação e a confiança dos colegas. Mas não se tratava apenas de uma sanção profissional. Era também uma lição de vida, um lembrete contundente de que toda ação tem consequências. Ao sair da sede da companhia aérea, a comissária de bordo sentiu uma profunda amargura, mas, pela primeira vez, confrontou a realidade de suas escolhas. Ela sabia que precisaria refletir, mudar e aprender antes de poder ter esperança de reconquistar o respeito dos outros. E, acima de tudo, o seu próprio. Do lado de fora, o respeitado e digno policial cumprimentou os passageiros e testemunhas. Os murmúrios das pessoas confirmaram o que ele já sabia: a justiça podia se manifestar até nos lugares mais inesperados e, às vezes, a humilhação pública era a melhor lição para aqueles que se recusavam a enxergar a verdade. A história terminou aí, deixando uma mensagem clara: nenhuma arrogância ou discriminação ficará impune. Dignidade e respeito são valores que ninguém pode ignorar.